I gave you my heart. Olá a todos, que a luz, a benignidade do nosso Pai Celeste esteja sobre cada vida. Eu sou o Helder Rocha e este é mais um simples vídeo. Meus irmãos, os dízimos nunca foram dinheiro. O dízimo nunca foi dinheiro. Eu vou estar provando isso para todos vocês na Bíblia Sagrada, a qual quase toda a humanidade tem acesso a este livro, a Bíblia Sagrada, e nós vamos encontrar aí detalhando que o dízimo nunca foi dinheiro. As pessoas temam, insistem, elas quebram a cabeça, acreditam nos líderes religiosos, porque os pastores de hoje, os padres, os líderes, enfim, colocam esse ensinamento na cabeça dos fiéis, na cabeça dos cristãos, que o dízimo é dinheiro. E a Escritura Sagrada, a Bíblia Sagrada, livro qual os cristãos, os religiosos, seguem o que a Escritura pede. Mas não parece bem isso, porque a Escritura não está dizendo que dízimo é dinheiro. E, na verdade, o dízimo nunca foi dinheiro. Nosso Salvador, o nosso Mestre, que morreu por todos nós lá no madeiro, nunca pediu o dízimo. Nosso Mestre nunca ensinou os apóstolos, os discípulos, a pedirem 10% de nada. Nosso Mestre Yahushua, o nosso Salvador, não ensinou ninguém a devolver 10% de sua renda. Você não vai encontrar de Mateus até Apocalipse, você não vai encontrar relatos do nosso Mestre, o nosso Salvador, pedindo dízimos, ensinando a devolver dízimos. Você não vai encontrar o Mestre nem ensinando da oferta, nem pedindo oferta, você não vai encontrar. Você vai encontrar ele observando as pessoas que ali queriam ofertar, e ali então ele viu uma pobre viúva dando uma oferta de tudo que ela tinha. Então ele colocou ela como a melhor ofertante daquele grupo de pessoas que estavam ali doando as suas ofertas. Uma coisa é ofertar, que é algo voluntário, é algo que você sentiu o desejo e se voluntarializou em doar esse valor, esse dinheiro. Você sentiu vontade de ser um voluntário e doar. Outra coisa é você ter a obrigação de retirar 10% do que você recebe no seu trabalho. Você trabalha duro o mês inteiro e você tem que tirar 10% para doar para o líder religioso, né? Para doar para a instituição que é chamada de igreja, né? Que o nosso Pai não habita nos templos, que é chamado de igreja. Isso está lá em Atos capítulo 7 e o verso 48. Nosso Pai Celeste, o Criador, Deus, não habita em templos feitos por mãos humanas. O Pai Celeste não habita nos templos. Livro de Atos, Novo Testamento. Bíblia Sagrada, Atos 7, verso 48. É só você conferir. Então, as pessoas devolvem 10% para o líder religioso, para o pastor, achando que está ajudando a obra de Deus. E a obra de Deus está muito longe de serem essas igrejas de pedras aí. Então vamos lá, o Deuteronômio, capítulo 26 e o verso 12. Vamos ver o que diz aí, ó. Quando acabares de separar todos os dízimos da tua messe no ano terceiro, que é o dos dízimos, então o darás ao levita, ao estrangeiro, ao órfão e à viúva, para que comam dentro das tuas cidades e se fartem. Espera aí, os dízimos era para sustentar o levita, né, que é da tribo de Levi. Então os dízimos eram para manter o levita, o estrangeiro, o órfão e a viúva. Os dízimos eram para esse público aí, ó. O levita, o estrangeiro, o órfão, a viúva. É isso que está registrado na Bíblia Sagrada de João Ferreira de Almeida, Deuteronômio, capítulo 26 e o verso 12. Quando acabares de separar todos os dízimos da tua messe, sabe o que é uma messe, meus irmãos? Messe é uma colheita. Messe é uma colheita. Então não tem nada a ver com dinheiro.
Deus aqui, o Criador, Deus, vamos usar a linguagem mais fácil, Deus não está aqui pedindo dinheiro, não está ensinando, nem mandando, nem dando ordem, não está pedindo grana, ele não está pedindo dinheiro, ele não está pedindo 10% do salário de ninguém. Ele estava simplesmente dizendo que os dízimos eram separados da messe, e a messe é colheita. Quer uma prova? Olha aqui, ó, o dicionário. Está aí no dicionário, ó. Dicionário bíblico. Messe significa seara. A messe significa uma seara que está pronta para a colheita. Um plantio. Messe significa um plantio que está pronto para ser colhido. O que se colhe em um plantio, meus queridos? Eu acho que se colhe uva, se colhe maçãs, laranjas, abóboras, enfim, frutas, legumes, hortaliças, né? Essas são as coisas que nós conseguimos fazer a colheita. Então, os dízimos eram a colheita da messe. Então, esses dízimos eram para sustentar os levitas, os estrangeiros, os órfãos e as viúvas. É isso, o dízimo é isso. Se nós formos falar aqui, nós vamos levar um vídeo aí de 2 ou 3 horas explicando isso. Mas está provado aí que dízimo não é dinheiro. Dízimo não é dinheiro, como os pastores do sistema, como os cães gulosos que adoram dinheiro, ficam ensinando para as pessoas. Mas elas acreditam, elas insistem em levar uma crença de que o dízimo é 10% do salário delas. As pessoas que fazem isso, que devolvem 10%, estão tirando do seu sustento para sustentar esses homens maus que se dizem ser de Deus. Os líderes religiosos, eles não usam o dinheiro que eles arrecadam para ajudar as pessoas, os pobres, os órfãos, as viúvas. Não, não é isso. Eu lembro muito bem que nas histórias da Escritura Sagrada, os apóstolos, os discípulos e alguns profetas, eles ao pregarem o Evangelho, eles sofriam, né? Os apóstolos, um morreu apedrejado, outro morreu crucificado de cabeça para baixo, o apóstolo João morreu lá solitário na ilha de Patmos, vários profetas, um morreu cerrado ao meio. Os apóstolos e os profetas do passado que levavam o evangelho eram perseguidos, ameaçados de morte, e muitos foram mortos por causa do evangelho. Os pregadores de hoje, que levam o evangelho hoje, pelo contrário, eles são aplaudidos e enriquecidos, né? Vocês verem aí a vida deles como são, vida de luxo, é jatinho particular, é carro importado, apartamentos de luxo. Então, eles usam e abusam do luxo com o dinheiro dos fiéis. Os fiéis trabalham duro 30 dias de cada mês e tem que tirar ali 10% e doar para a instituição a qual aquela pessoa pertence. Se essas pessoas não fizerem essa doação, não devolverem os 10% em dinheiro, eles ameaçam elas que elas não vão conseguir prosperar, que o diabo vai levar elas para o inferno, que o diabo vai devorar todas as coisas que ela conquistou, que o diabo vai devorar o carro, vai devorar a casa, vai devorar o aparelho de som. E isso é mentira, meus irmãos, isso é balela. E muitos ficam nessa, escorado em Malaquias 3:10. Malaquias 3:10. Entenda, meus queridos, Malaquias foi uma lei de Moisés, foi uma lei para o povo de Israel. O dízimo era uma lei naquela época para o povo de Israel. Vocês não estavam lá naquela época. Aquela nação foi uma nação que recebeu a ordem de devolver o dízimo, e mesmo assim os dízimos eram a 10ª parte da messe, da colheita, do que você plantava e do que você colhia. Você tirava 10% de tudo que você colhia e doava para órfãos, viúvas, estrangeiros e o povo da tribo de Levi. Malaquias capítulo 4 e o verso 4. Você pode ler depois o capítulo inteiro,
Vamos ler aqui esse versículo-chave aqui para resumir o vídeo. Malaquias capítulo 4, Velho Testamento, verso 4. Olha aí, ó, o que Deus diz aí. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe prescrevi em Horebe para todo Israel, a saber, estatutos e juízos. Então, Deus, ele pede para todos lembrar da lei de Moisés, servo dele, a qual ele prescreveu em Horebe para todo Israel, e não para a China, para a Iugoslávia, para a Itália, não para a Alemanha. Ele está dizendo que é essa lei que ele prescreve, essa lei que ele determinou, tanto a lei do dízimo como outros estatutos e outros juízos, foram para Israel. Será que é difícil as pessoas entenderem que a lei do dízimo foi determinada naquela época para o povo de Israel? Então tá aí, ó, lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe prescrevi em Horebe para todo Israel, a saber, estatutos e juízos para todo o Israel. Se fosse para todo o mundo, se fosse para a terra inteira, ele falava para os confins do mundo, para os confins da terra. Quando Deus quer falar algo para toda a terra, ele usa o verbo confins do mundo, mas aqui ele só usou o termo nação. Significa o que? A nação de Israel. Uma nação no singular. Senão ele dizia que a lei dos dízimos, a lei seria para as nações no plural. Então vamos deixar de ser cegos e entender, meus queridos, que o dízimo, além de não ser dinheiro, o dízimo era a colheita que você tirava, toda a sua messe, tudo que você plantava, quando você colhia, você tinha que tirar a 10ª parte, doar para órfãos, viúvas, estrangeiros e os levitas. Isso está em Deuteronômio, na Bíblia Sagrada, mas as pessoas insistem em cair nas falácias e nas doutrinas e ensinos dos pastores que não são pastores. Só existe um pastor, que é o nosso Salvador, Yahushua. Ele é o bom pastor, só ele deu a vida pelas ovelhas. Só ele foi o único que deu a vida pelas ovelhas. Então, ele é o bom pastor. Ok, meus irmãos? Vamos para o livro aí de Tiago, capítulo 1. Então, o nosso mestre, ele é o bom pastor. Então, o resto é mal. Ele é o bom. Ninguém faz o que ele fez. Aquele que vem antes dele é ladrão e salteador. Está escrito isso, né? No livro de João, Novo Testamento, capítulo 10. Então, meus irmãos, não adianta as pessoas insistirem em querer defender o dízimo, dizer que dízimo é dinheiro e que eles têm que devolver 10% para poder prosperar, para poder enriquecer, que a intenção do dizimista, a intenção do dizimista é ele alcançar bens materiais, é ele dobrar a renda dele, é ele possuir um imóvel a mais, é ele ter 2, 3 carros na garagem, é ele ter uma conta bancária recheada. A intenção do dizimista é esse. A intenção dos dizimistas ensinados, doutrinados pelos pastores das igrejas de hoje é ter renda, ter lucro. Eles não devolvem o dízimo na intenção de ajudar o órfão, a viúva e o estrangeiro. Não mesmo. As pessoas devolvem os 10% na intenção de ficarem ricas, de dobrarem os seus salários, de ficarem prósperas e terem grana mesmo. Essa é a verdade. E muitos, ou melhor, a maioria fica nessa tese, fica nesse vai e vem, fica caindo nessas doutrinas dos pastores, dos líderes religiosos. As pessoas ficam caindo nesses ensinamentos errados, errantes, e se esquecem disso aqui, ó. Livro de Tiago, Novo Testamento, Tiago capítulo 1 e o verso 27. Olha o que diz aí, ó. Tiago capítulo 1, Bíblia Sagrada, Tiago capítulo 1 e o verso 27. A religião pura e sem mácula, mácula é mancha, significa mancha. A religião pura e sem mancha para com nosso Deus e Pai é esta. Qual é a religião pura e sem mancha para Deus? Visitar os órfãos e as viúvas nas suas dificuldades. Tribulações são dificuldades.
Então a religião pura, perfeita e sem mancha é visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Se precisasse, para se tornar um religioso puro e sem mancha, se precisasse ter que devolver o dízimo, vocês não acham que estariam aqui enquadrado, envolvido nesse versículo? Tiago capítulo 1 e o verso 27, Novo Testamento da Bíblia Sagrada aí de João Ferreira de Almeida. Vocês podem conferir isso em suas Bíblias. Então, se o dízimo fosse algo de grande importância e de valor para hoje, como os pastores ensinam nas igrejas, que tem que ser dizimista, senão vai para o inferno, senão vai ficar pobre. Fica pobre se você tirar 10% todo mês para deixar os líderes ricos, Porque isso é uma vergonha. Os pastores pedem o seu dízimo, os pastores pedem ajuda, pedem oferta para ajudar a obra de Deus e depois eles pedem para os próprios irmãos que ofertaram, pedem para os irmãos orarem a Deus para que os irmãos resolvam os seus próprios problemas. Ou seja, os problemas da obra, da igreja, do templo, se resolvem com dinheiro. E os problemas dos irmãos têm que ser resolvidos com orações e campanhas. Então, isso é muito louco, mas as pessoas não conseguem compreender. O feitiço da religião bloqueia a mente delas e elas não conseguem entender perfeitamente aí. Então, a religião pura não é ser dizimista. A religião pura e sem mancha é visitar os órfãos e as viúvas nas suas dificuldades e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Se proteja do mundo, se proteja, se guarde, evite errar, evite falhar, evite vacilar, pecar, evite passar a perna no próximo, evite mentir, evite falar palavras torpes, evite fazer coisas erradas. Isso é se guardar do mundo, é o que está dizendo aí no livro de Tiago. E então, meus irmãos, nós temos aí um grande exemplo, para finalizar o vídeo, nós temos aí um grande exemplo aí na crucificação do Mestre, quando colocaram o nosso Salvador Yahushua lá no madeiro. Junto com ele tinha 2 ladrões, Tinham 2 ladrões com ele. Vamos ver aí o que quer dizer aí, ó. Lucas capítulo 23 e o verso 39, olha o que diz aí, ó. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, contra o Mestre, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo, a nós também. Então, não és tu Cristo? Salva a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, no verso 40, respondendo-lhe, porém, o outro ladrão, o outro repreendeu, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sobre igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E acrescentou o ladrão e disse: Mestre, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. O mestre lhes respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Então notem que esse ladrão que pediu para Yahushua salvar ele, lembrar dele lá no reino dele, esse ladrão não era dizimista, esse ladrão não se batizou, ele não participou de Santa Ceia, ele não evangelizava, ele não frequentava nenhum tipo de igreja, uma que não tinha igrejas. Era um templo, era um único templo. A Igreja Católica, o sistema romano, o Império Romano, o catolicismo imperava nessa época. Então, meus queridos, esse ladrão ele não evangelizava, ele não devolvia dízimo e o mestre salvou ele. O mestre disse: hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso. Então, não significa que as pessoas que não são dizimistas, as pessoas que hoje, no século 21, 2020, mais precisamente janeiro de 2020, as pessoas que não são dizimistas, os líderes religiosos, pastores, missionários, bispos, apóstolos de hoje, do ano de 2020,
Eles alegam que as pessoas que não são dizimistas vão para o inferno, vão ser devoradas pelos demônios, que os demônios vão devorar a casa deles, vão devorar os objetos. Isso é tudo uma mentira, um blá blá blá. Acorde, meus queridos. A verdadeira religião é cuidar do nosso próximo, é ajudar o nosso próximo como a gente pode. Se você não pode, o Pai te entende. O Criador entende o seu coração, Ele conhece o seu interior. Mas se você pode e não ajuda, aí é o erro. Se você pode ajudar e não ajuda, aí é onde está o pecado, aí é onde está o erro. Então, o nosso dever é ajudar o próximo e prosseguir dessa forma, ajudar como podemos. Pois esse ladrão, dízimo nenhum ele devolvia, não participavam de reuniões. Ele era um ladrão, ele era um criminoso. Ele era um alto criminoso, não é à toa que ele foi para a cruz. Ele foi sentenciado em morte de cruz, que era para os mais perigosos da época. E aí ele foi salvo sem ter que participar de nenhuma dessas bizarrices que as igrejas de hoje ensinam. O dízimo nunca foi dinheiro. O nosso Salvador, o nosso Mestre, nunca ensinou a devolver dízimos. Se alguém achar um capítulo, um versículo na Bíblia que o Mestre, o Salvador, ensina a devolver dízimo, que alguém comente aí nos comentários e eu vou estar certo de que essa pessoa está certa. Eu tenho a certeza que ninguém vai encontrar relatos do nosso Salvador, o nosso Mestre, pedindo dízimo ou ensinando a devolver dízimos. De maneira nenhuma ninguém vai encontrar esse ensinamento. Pelo contrário, as pessoas vão achar relatos aí no Novo Testamento do apóstolo ensinando as pessoas a ajudarem com uma oferta, que é muito diferente de dízimo, né? A oferta ela é voluntária, você doa aquilo que você sente vontade de doar, de ajudar. Tá ok, meus irmãos? Fica aí mais uma mensagem, fica aí mais um vídeo, que todos possam compartilhar esta informação, que este vídeo, que esta informação chegue a muitos, para que muitos abram os seus olhos e descubram a verdade sobre o dízimo. O dízimo não é dinheiro, dízimo nunca foi dinheiro, o dízimo foi uma lei naquela época para a nação de Israel. Os dízimos não são válidos nos dias de hoje. As pessoas que devolvem dízimos hoje estão enriquecendo os pastores, estão enriquecendo os líderes religiosos. Ok, meus queridos? Eu sou o Helder Rocha, este é o canal Últimas Verdades. Que todos fiquem na paz e até o próximo vídeo. Um abraço.